tarde. Olha que legal, tô gravando esse vídeo para o nosso canal, o grupo que a gente criou de traders colaborativo, no quarto do meu moleque. Se vocês olharem ali atrás tem o nomezinho dele e tudo, para provar que eu não estou aqui para vender curso para ser ninguém. Todo o conteúdo que eu disponibilizar aqui será embasado nos cursos que eu já fiz, nos engana-trouxas que eu peguei pelos caminhos da vida, e que de certa forma não foram tão ruins porque me deram uma base suficiente para hoje estar aqui impedindo que vocês caiam no mesmo papo. Então, este curso básico, ele não está aqui para inventar setup milagroso, para enriquecer ninguém da noite para o dia, e nem para falar para vocês no final, entra aqui no meu link da Bitly, vai cair no meu curso lá na Hotmart e vocês vão ter acesso à plataforma e bababá, aquela baboseira toda. Beleza? Então, o meu objetivo aqui é instruir vocês com os conhecimentos básicos, assim como outros colegas também que são colaborativos, podem indicar conteúdos. O que a gente não souber, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente entende e a gente tenta trazer aqui de uma forma muito sucinta, de uma forma prática, direta, sem ficar cheio de mimimi e etc, ok? Então, sem mais delongas, o nosso curso está aí, essa é a primeira aula, e nós vamos falar sobre o que é o Day Trade, o que é o mercado futuro, né, que eu esqueci de colocar ali, quem movimenta o mercado, quais são as direções do mercado, o que é o viés de mercado, né, quais são as operações, objetivos das operações, como abrir e encerrar uma operação e o que são topos e fundos. Então vamos lá. O que é o mercado futuro? É muito importante que a gente comece dessa parte para a gente compreender essa terminologia que a gente vai ouvir agora constantemente no nosso dia a dia. Mercado futuro, mercado futuro. Então, o mercado futuro, ele nada mais é do que o ambiente onde a gente pode ganhar, tá, com a alta ou a baixa de um determinado ativo. Ativo, galera, aqui que ele se refere é um commodity. Por exemplo, ele citou um milho, café, boi gordo, ou uma moeda como o dólar, ou o índice do Bovespa. Então, o ativo, ele é basicamente, de uma maneira bem grotesca falando, ele é aquilo que você está negociando. Se é o dólar, se é os pontos do mini índice, se é uma ação, então tudo isso é o ativo a que ele se refere, tá? Então, no mercado futuro são negociados aí os contratos futuros, que representam acordos de compra e venda por um determinado preço e período. Então, se a gente fosse fazer uma análise gráfica aqui, em um determinado período aquele ativo está num preço e logo daqui a pouco em outro determinado período aquele ativo está em outro preço, para cima ou para baixo, então ele vai oscilando. Então essa é a característica do mercado futuro. Então o valor do contrato ele oscila de acordo com a oferta, com a lei da oferta e demanda. O que é a lei da oferta e demanda? Muita gente não sabe, então eu vou falar rapidamente só para ficar bem compreendido. A lei da oferta e da demanda diz que quando você tem muita oferta no mercado e pouca demanda, ou seja, quando eu tenho muita coisa vendendo no mercado e pouca gente querendo comprar, o preço daquilo ali tende a cair. E o contrário, quando eu tenho pouca oferta no mercado, ou seja, eu tenho poucas coisas disponíveis e tem muita gente querendo comprar aquilo, a tendência é que o preço dessas ofertas, desses produtos, tendem a aumentar. Então, essa lógica da lei da oferta e demanda no mercado futuro, ela é muito parecida com o mercado de ações que a gente vê aí a galera lá na Ibovespa quebrando o pau e tal, e aquela gritaria toda, né? Então, assim como as ações, cada contrato dentro do nosso mercado futuro aqui, ele tem um lote mínimo e que basicamente está representando a quantidade que está sendo negociada daquele commodity, ok? E esse commodity pode ser uma quantidade mínima de sacas de café, uma quantidade mínima de arrobas do boi, uma quantidade mínima de dólares, de juros e etc. Tá ok? Então é isso que é o nosso mercado futuro. Não vou me aprofundar questões mais técnicas. Procurem aí vídeo de especialista, que essa galera ligada na área de economia pode trazer um conhecimento para vocês mais profundo. Então, vindo agora para o nosso foco, o que é o day trade? Então, basicamente, o day trade ele é uma modalidade de operação que acontece dentro da bolsa de valores, que é
conhecida por sua rapidez e agilidade. Por que, que ele é conhecido pela rapidez e agilidade? Porque o foco do day trade é no curto prazo, ok? Em termos práticos, se a gente fosse trazer isso para um lado mais técnico, a gente basicamente diria que o day trade acontece quando você decide comprar e vender um ativo no mesmo dia. Não pode passar do mesmo dia. O day trade é no mesmo dia. Passou de um dia para o outro, já é swing trade, já é uma outra modalidade que nós não iremos abordar aqui por enquanto. Beleza? Na verdade, se a gente pegar o termo, a terminologia day trade, que é inglesa, e traduzir ela para o português, nós teremos como resultado negociação diária. Ou seja, todas as operações são focadas no curtíssimo prazo, ou seja, no mesmo dia. E em muitos casos, essa negociação ela pode ocorrer dentro mesmo da casa dos minutos. Você pode quebrar ou você pode sair muito bem na fita dentro de alguns minutos, ou você pode levar um dia inteiro para você perder tudo ou para você ganhar tudo, ou para você ter lucro ou para você ter prejuízo. Por que eu gosto de sempre balancear? Porque eu não estou aqui para vender ilusão para ninguém. Você pode sim as duas coisas, se dá muito bem ou se dá muito mal. O que vai diferenciar, o que vai decidir na verdade se você vai se dar muito bem ou se você vai se dar muito mal, é o quanto você vai se aplicar, o quanto a sério você vai levar a isso. Enquanto você encarar o day trade como uma bolsa de apostas, um cassino, fatalmente você vai deixar dinheiro na mesa para quem está levando a sério como uma verdadeira profissão. Então aqui tem um exemplo. Se você compra uma ação da Petrobras, que é, né, a Petri 4 lá, às 10 horas da manhã, e você de repente resolveu vendê-la às 15 horas, porque viu que o preço estava acima do que você comprou, estava dentro da sua margem, dentro do seu esperado, você vendeu às 15 horas. Do mesmo dia, isso foi uma transação de day trade. Por quê? Porque abriu e iniciou no pregão do mesmo dia. Fácil, né? Não tem mistério, day trade é isso, não precisa muito embolação. Então, partindo aqui, continuando aqui no nosso estudo, quem é que movimenta o mercado? Quem é que faz aquelas ondinhas subirem e descerem? São empresas, são robôs? Afinal de contas, quem movimenta o day trade? O mercado ele é diariamente movimentado por pessoas e essas pessoas realizam operações de compra e venda. Então, eu, você e milhares de outros investidores estão desde a abertura até o encerramento do pregão ali dentro operando, realizando as suas operações e é justamente essa quantidade de pessoas e quantidade de operações, de ativos aqui vai fazendo o nosso mercado se movimentar. Mas não se engane, o mercado ele é literalmente dominado pelos players institucionais. Mais para frente nós vamos falar sobre os players institucionais, mais para frente nós vamos conversar a respeito deles, porque existe aí muita brincadeira, existe muita gente que mete medo nos outros, chamando os caras de tubarão, a gente de sardinha. Eu entendo que é uma brincadeira legal, mas para quem está iniciando, isso pode soar meio que, pô, os caras só estão aqui para ganhar o meu dinheiro. E não é verdade. Na verdade, os grandes players, eles nem sabem que você existe, que você está pegando ali R$ 100, que você está pegando R$ 1.000 ou R$ 5.000 suado e está jogando na mesa. Os caras, isso aí para eles é de menos. Os caras não se importam com nada que vá abaixo da casa dos milhões. Por quê? Porque os caras representam instituições, os caras estão trabalhando com milhões, com grandes volumes. E aí tem gente que fala assim, pô, Rafael, mas aí tu tá de sacanagem, porque quando os caras de repente vão lá e jogam o mercado lá embaixo para sair estopando todo mundo. Vem me falar que os caras não estão de olho nisso aí. Cara, na verdade não estão. Na verdade, quando a gente perde alguma coisa no mercado por atuação dos grandes investidores, dos big players, né, que chamam, ou os grandes players, é porque nós estávamos no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Porque se você tivesse uma análise técnica bem apurada, se você tivesse uma análise fundamentalista, se você tivesse um psicológico bem preparado, você não estaria ali naquele local, ou você estaria nadando a favor dos caras, ou você teria um gerenciamento de risco que fosse te impedir, de repente, de tomar um prejuízo maior. Então, quando a pessoa é estopada pelos grandes players, o cara está no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. É tipo, sabe quando você está
na rua assim passeando naquela balada e dois bombados começam a se quebrar na porrada lá e você muito esperto fica ali querendo ver o mal alheio e de repente os caras vêm pro teu lado e te dão uma porrada e você machuca. Bom, na verdade, você não tinha nada a ver com a história. Porém, você estava ali, na hora errada, no lugar errado e fazendo a coisa errada, porque você estava parado querendo ver o mal dos outros. Então, você também apanha, mesmo sabendo que você não tinha nada a ver com a história. Você acaba levando porrada e também sentindo dor. Beleza? Então, o mercado, movimentado por pessoas de diversas partes do mundo, ele pode ir basicamente para três tipos de direções, tá? Ele pode se movimentar para cima, alta, para baixo, baixa, ou ele pode andar de lado, que é a lateralização ou consolidação. É, Quando o mercado está em alta ou ele está se movimentando para cima, significa que grande quantidade de pessoas estão realizando operações de compra. Então as pessoas estão comprando, então o mercado está subindo. Quando o mercado está em baixa ou está para baixo, descendo, significa que grande quantidade de pessoas estão realizando operações de vendas. Então, quando ele sobe, as pessoas estão comprando. Quando ele desce, as pessoas estão vendendo. E quando o mercado está andando de lado, também conhecido como lateralização ou consolidação, significa que existe um equilíbrio entre a quantidade de pessoas e ativos que estão sendo comprados e vendidos. Ou seja, a balança está equilibrada. E a galera, o mercado não sabe se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, essa consolidação, ela vai perdurar, ela vai continuar até o momento em que uma das forças, alta ou baixa, ganhar essa queda de braço e aí o mercado vai criar uma tendência, ou seja, ele vai escolher uma direção definitiva, temporária, mas ele vai seguir aquela direção, é onde a galera começa a trabalhar em cima disso, tá? O que é o viés de mercado? O viés de mercado, ele basicamente significa que quando o mercado está se movimentando para cima, nós dizemos que o mercado está com um viés altista ou de alta. Quando o mercado está se movimentando para baixo, nós dizemos que ele está com um viés baixista ou de baixa. E quando o mercado se movimenta de lado, nós dizemos que ele está com um viés de lateralização ou consolidação. É basicamente o que eu falei no slide anterior, porém eu trouxe para vocês essa terminologia viés para que vocês se familiarizem com ela, porque é comum nós trabalharmos com ela no mercado, tá? No dia a dia. Então pode ser que vocês venham a ouvir alguém em um dado momento assistindo o vídeo falando, pô, o mercado hoje está com viés altista. E tu, pô, o que é viés altista, cara? E também essa terminologia viés, ela deve ser assimilada com a terminologia tendência, porque viés altista e tendência de alta é a mesma coisa. Viés baixista, tendência de baixa é a mesma coisa. Ou seja, o mercado ou está subindo ou está descendo. Viés de lateralização ou consolidação significa que o mercado está com a tendência de lateralização ou consolidação. Tá ok? Então, eu trouxe esse slide aqui só para que vocês possam se familiarizar com essa terminologia. Viés igual a tendência. Beleza? Tranquilo? Então, quais são as operações que nós realizamos num day trade durante o pregão? Basicamente, nós temos duas operações disponíveis no mercado e nada mais e nada menos do que isso. Nós temos a operação de compra e nós temos a operação de venda. Então, a operação de compra significa que eu estou comprando uma determinada quantidade. No meu caso aqui eu vou usar o mini índice só para ficar mais claro. Então eu estou comprando uma determinada quantidade de contratos em um determinado preço. Lembra que eu falei preço período? Agora, então eu comprei XPTO contratos a tantos preços, tantos valores, né? E o venda significa que eu estou vendendo uma quantidade X de contrato a um determinado preço. Então, eu estou abrindo, estou dando uma ordem, um comando para o mercado dizendo: estou comprando 5 contratos. Eu estou realizando uma operação de compra. Eu estou vendendo 5 contratos. Eu estou realizando uma operação de venda a tal valor.
Quando nós realizamos a compra, beleza, você tem um dinheiro ali guardado, você já colocou na sua corretora, você já disponibilizou a margem que ela necessita, então você tem lá R$ 100 disponível para você fazer compra. Então, quando você vai comprar, ótimo, você tem os R$ 100, significa que você pagou ali um contrato dependendo da corretora, o valor é relativo. Vou usar um exemplo aqui, a Gênia hoje para mini dólar é R$ 80, se eu não me engano, e para mini índice é R$ 50. Então, cada contrato, trabalhando alavancado, cada contrato dentro da corretora custa R$ 80. Então, quando eu falo para ele que eu quero comprar um contrato naquela hora, eu tenho que ter um saldo de no mínimo R$ 80 para que seja possível eu fazer a minha operação. Quando eu vou vender, você fica na dúvida, você fala, pô, mas como é que eu estou vendendo o que eu não tenho? Eu estou vendendo um ativo que eu não tenho? E é exatamente assim que acontece. Quando eu vou vender, ele também exige aquela mesma margem, como se fosse a compra, né? Você está vendendo, só que na verdade você está trabalhando com algo que não é seu. Parece meio confuso, mas mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Eu só quero te trazer essa ideia de que você não só compra por você ter dinheiro, às vezes você também vende aquilo que você não tem. Ou seja, estou vendendo aqui 3 contratos, não tenho, estou pegando emprestado do mercado esses ativos, né? Então, eu estou vendendo aqui 3 contratos, e aí quando chegar lá embaixo, eu vou rever, comprar de novo esses 3 contratos, porque eu vou encerrar minha operação, que é exatamente o próximo tópico aqui do nosso slide. Para encerrar uma operação, é necessário que nós enviemos ao contrato uma ordem contrária à inicial. Ou seja, se eu abrir a minha operação de compra, para eu encerrar a minha operação de compra, eu tenho que enviar uma ordem de venda. Do contrário, se eu abrir uma operação de venda, para eu encerrar minha operação, eu preciso enviar uma ordem de compra, ok? É importante que vocês gravem isso. Então, se eu abrir a operação comprado, eu tenho que fechar ela vendido. Se eu comprei, eu vendo. Se eu abrir a operação vendido, eu tenho que fechar ela comprado. Se eu vendi, eu compro. Então, quando eu combino esses dois comandos, o mercado entende que eu estou encerrando a minha participação naquele momento no mercado. Quantas operações eu posso fazer no mercado? Enquanto você tiver margem dentro da sua corretora que te garanta a entrada. Vamos supor que você tenha R$ 100, você entrou, a margem mínima é R$ 80, a do dólar, igual eu coloquei da Genial. Eu entrei numa operação aqui e eu infelizmente não fiz a análise correta e eu perdi R$ 50, ok? Perdi R$ 50. Então eu fiquei somente com R$ 50 na minha conta. Se eu tentar fazer uma nova ordem, se eu tentar dar uma nova ordem de compra, o mercado vai falar que eu não possuo limite, saldo suficiente para fazer aquela operação. Agora, se eu tiver 1.000, perdi 50, eu posso ir fazendo tantas operações quanto quiser, até que o meu saldo seja menor do que o ficou estipulado pela corretora. Algumas corretoras cobram mais barato, outras cobram mais caro, enfim, não vou entrar nesse quesito agora, tá bom? Então, é necessário lembrar disso. Posso fazer quantas operações eu quiser, enquanto eu tiver margem acima do limite definido pela corretora, e eu posso, eu posso não, eu devo enviar uma ordem contrária à minha ordem de abertura para encerrar a minha posição no mercado. Então, aqui neste slide eu estou dizendo que basicamente isso que eu expliquei no passado, eu até me esqueci que tinha esse slide, senão eu tinha passado batido, tá? Então, as operações são aquelas que nós compramos e vendemos ativos dentro do mesmo pregão. Elas podem durar alguns minutos ou horas, além de ser muito efetuado em contratos de índice futuro e do dólar, que eu citei atrás. O day trade em ações também pode gerar ganhos em curto prazo, mas é necessário que você estude primeiro o ativo para saber se de fato está tendo uma crescente aqui em você consiga ter um ganho sucinto, um ganho relativo. Mas normalmente as pessoas preferem, quem precisa de dinheiro rápido, né, quem está atrás em busca de dinheiro rápido, eles operam no índice futuro e no dólar, que tem aí uma variação maior, ou seja, uma quantidade de gente atuando maior do que nas outras ações, tá?
Por isso que é necessário a gente ter muito cuidado quando nós fizermos o nosso day trade. Porque uma estratégia operacional ela pode claramente indicar os pontos de entrada e saída, mas ela também, quando for ineficiente, ela pode nos levar aí a uma perda bem exponencial, tá? Então, nós já falamos um pouquinho sobre o mercado, nós já falamos o que é, e eu acho que agora a gente pode começar a entrar aqui na parte mais técnica. Vamos ver aqui um pouquinho o nosso gráfico, vou falar um pouquinho deste gráfico aqui e nós iremos abordar o que são topos e fundos. Para nível didático, eu quero que vocês observem bem, tá? Aqui, essas figurinhas, tá? Esses carinhas aqui, cada carinha desse aqui é chamado de candle. Farei uma aula só sobre isso, mas por hora eu só quero que vocês aprendam que o nome de cada um desse cara aqui é um candle ou vela, enfim, o nome que queiram dar. Cada um deles representam uma quantidade de negociações realizadas em um período de tempo ou volume, tá? Então, vamos supor que o seu gráfico esteja configurado para que você veja os candles de 5 minutos. Isso significa que cada candlezinho desse aqui, ele foi criado após 5 minutos terem se passado de mercado. Então, aqui nesse primeiro, vamos supor que o mercado abriu às 9 da manhã. Então, esse primeiro carinha aqui, ele se formou às 9h05. Esse segundo carinha às 9h10. Esse terceiro carinha às 9h15 e assim sucessivamente. Ah, Rafael, então quer dizer que se meu gráfico estiver configurado para 15 minutos, cada barrinha dessa representa as negociações realizadas dentro de um time de 15 minutos. Ah, e se estiver configurado para 1 minuto? Cada barrinha configurada ela representa as negociações realizadas dentro de 1 minuto. Ok? Tranquilos? Para quem não conhece bem a tela, aqui do meu lado direito a gente tem aqui só o preço, né, que está sendo negociado ativo, e aqui é a data, tá ok? A data em que está sendo negociado. Eu peguei aqui uma figura bem antiga mesmo, como vocês podem ver, só para a gente fins didático mesmo, tá? E você vê que o mercado ele está numa onda subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Isso aqui é a variação do mercado. Isso aqui faz parte daquelas tendências que eu falei para vocês. Este mercado aqui ele está basicamente lateralizado, consolidado. Vocês vão entender porque eu falei que é isso. Deixa eu apagar aqui esses carinhas para ficar mais fácil. E agora nós vamos compreender o que são os topos e fundos. Então, cada onda dessa aqui, tá ok? Ela possui um topo e um fundo. O que é o topo e o fundo? O topo e o fundo, eles são pontos extremos dentro do nosso gráfico, tá? De um determinado ativo que identifica qual é a tendência. O topo, ele é a extremidade ou ponto mais alto de um movimento. Isso aqui é um ponto mais alto deste movimento aqui, ó. Concordam comigo? Que este movimento aqui, o ponto mais alto dele é aqui. Então aqui é um topo. Este movimento aqui, o ponto mais baixo é esse aqui. E o ponto mais baixo é o fundo. Então, as extremidades, elas caracterizam os topos e os fundos dentro aqui do nosso tempo gráfico, né? Do nosso gráfico. Então, como você pode ver, ficou até bem nítido aí a marcação que o nosso colega fez, ó, topo, isso aqui é um topo, isso aqui é um ponto mais alto, isso aqui é a extremidade, é o ponto mais alto, aqui é a extremidade, o ponto mais alto, aqui é a extremidade, o ponto mais baixo, é um fundo, fundo, extremidade, fundo e assim sucessivamente. Isso aqui é muito tranquilo, vocês aprendem rápido, vocês vão se familiarizar rápido. Bom, agora, para não ficar aqui só naquela questão do Photoshop, né? Do Photoshop, não, perdão, que eu estava mexendo com Photoshop, com PowerPoint, nós vamos dar uma olhadinha aqui numa tela, num pregão em tempo real, tá aqui, ó, acontecendo. Isso aqui é de hoje, nós estamos aqui no ativo do mini índice, tá? Isso aqui é uma tela minha para simulação, não estou na real. Então aqui eu quero mostrar para vocês algumas características reais
para que vocês possam compreender todo o conceito que nós tivemos lá atrás. Então eu vou mudar aqui, eu estou como Renko, também é algo que nós vamos falar mais para frente, mas eu vou trazer aqui para o gráfico de 5 minutos. Então eu configurei, veja que eu configurei aqui, ó, eu quero que ele mostre o candlestick. Existem outras formas, como vocês podem ver, né? Mas nós vamos trabalhar basicamente com o candlestick, que é uma velinha ou uma barra. Eu quero que cada velinha represente aqui 5 minutos, mas eu teria outros tempos que eu posso colocar, como por exemplo um dia, uma semana, um mês, um ano, enfim. Fica a critério, mas para quem vai trabalhar com mini dólar, mini índice, mercado futuro, normalmente nós trabalhamos nessa base aqui dos minutos, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com 5 minutos para operar, nós vamos colocar 15 minutos, que é o nosso gráfico âncora. Vocês vão entender depois o que é isso, que é quando a gente vê qual é a tendência que ele está seguindo. Também o 30 minutos, tem muita gente que usa para ver a questão da tendência. Quem vai fazer scalp, que é uma modalidade mais rápida, né? Curta de operação, que não passa muito de minutos, utiliza-se aqui o gráfico de 1 minuto. Ó, você pode ver que ele é mais cheio, né? Então percebam que quando eu configuro aqui, cada velinha dessa corresponde às negociações realizadas dentro desse prazo, ok? Então vamos lá, nós falamos um pouquinho sobre tendências, então eu quero mostrar para vocês aqui isso na prática, tá? Então galera, ó, vamos identificar aqui uma tendência de alta, aqui ó, uma tendência de alta, essa aqui está bem nítida. Isso aqui significa que o mercado está subindo, ó. Pode ver que ele está acompanhando, tá indo embora. Se eu pegar aqui, ó, opa, não é essa aqui não. Deixa eu apagar essa linha aqui. Essas linhas aqui às vezes me confundem. Essa aqui, ó, o meu mercado aqui ele está subindo. Então isso aqui é uma tendência de alta, tá? De repente ele ainda está subindo ainda mais, ó. Se eu diminuir aqui meu gráfico, você pode ver que ele continua a subida dele, ó. Mesmo aqui já está passando de um dia para o outro, mas de um dia para o outro ele continua subindo até este ponto, ó. Tá vendo? Então meu mercado aqui estava na tendência de alta. De repente ele começa a cair. Então aqui a gente já identifica um mercado que está com tendência de baixa, ó. Você pode ver que ele está em queda, ó. O preço está vindo para baixo. Então o preço começou a subir, ele está em alta, a galera está comprando. O preço começou a cair, ele está em baixa. E a consolidação que eu falei para vocês, que é quando o mercado não sabe o que ele vai fazer, vou até tornar aqui mais próximo, ó, é justamente isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O mercado não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe se ele vai subir, não sabe se ele vai descer. Ele está aqui num túnel aqui grande, ó, gigante, que ele não passa disso. Na verdade, eu até me atreveria a puxar aqui, ó. Isso aqui foi uma escapada, uma exceção, mas ó, você vê que ele tocou aqui, subiu o preço, desceu o preço, tocou aqui, desceu, tocou aqui, desceu, subiu, ele ficou aqui até que no final do dia, isso aqui foi do dia 8, né? Até que no final do dia ele resolveu cair, rompeu esse retângulo aqui, tá certo? Então, isso aqui é a nossa consolidação. Isso aqui é quando o nosso mercado está em tendência de baixa. Isso aqui é quando o nosso mercado está subindo, está aqui em uma tendência de alta. Ó. Você vai ver que está na tendência de alta. No próximo estudo, eu vou dizer para vocês o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, LTB, LTA, como a gente marca, como é que a gente traça isso. Por hora, eu só quero que vocês entendam isso. Tá caindo nessa loucura aqui, tendência de baixo. Tá reto aqui, lateralizado, consolidado. Tá subindo, tá na tendência de alta. Rafael, e os topos e os fundos? Vamos ver aqui onde é que estão nossos topos e fundos aqui, ó. Então, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo. Epa, essa linha não. É essa aqui. Aqui nós temos um fundo. Aqui nós temos, ó, nós subimos, desceu, subiu, temos um fundo. Aqui não é bem um fundo, aqui ele continua na subida, tá? Também não é bem um topo, mas é um mini topo aqui. Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo. Tá vendo que a medida aqui também é um fundo, ó. Então, à medida que você vai operando no dia a dia, você vai se familiarizando com essas imagens aqui, tá?
O gráfico de minutos, ó, aqui está bem nítido, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá vendo? À medida que você vai trabalhando, você vai se familiarizando. Há quem prefira o gráfico temporal, que é esse que determina o tempo, e há quem prefira trabalhar com o Renko, que ele elimina mais a sujeira. O Renko ele já nos dá aqui uma imagem mais nítida do que está acontecendo. Por exemplo, no Renko a gente já consegue ver aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, topo, ele desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, topo e fundo, ok? Tá vendo que o Renko ele já dá uma visão melhor. Mas por hora nós não vamos nos ater qual é o melhor, qual é o pior. Eu só quero que vocês entendam o que é o topo e o que é o fundo. Para eu realizar uma operação aqui na Vera, como eu já estou aqui no meu simulador mesmo, não vou perder dinheiro, então vamos realizar aqui uma simulação. Ó, vou colocar aqui um Renko de 3 R's para ser mais rápido. Ou eu posso colocar aqui de 1 minuto mesmo, gráfico de 1 minuto. Ó. Como é que acontece aqui a nossa operação? Estou aqui, estou vendo que o preço está variando aqui. A minha hora. Fiz uma leitura aqui gráfica e por algum motivo eu acho que esse cara vai cair. Esse preço aqui vai cair. Se ele vai cair, eu tenho que realizar uma operação de venda, porque eu tenho que vender mais caro e comprar lá embaixo quando o preço estiver mais barato. E aí eu ganho na diferença. Se eu achar que esse cara vai subir, eu tenho que realizar uma operação de compra. Por quê? Porque eu vou comprar mais barato e eu vou vender quando ele estiver lá em cima mais caro. Então, seguindo aqui a nossa trajetória, eu quero gerar aqui uma operação de venda. Eu não vou colocar aqui nenhuma estratégia. Pronto. Estou aqui, ó, realizei aqui, mandei uma ordem para o mercado de venda. Opa, vou mudar essa ordem aqui porque isso eu usei o atalho do teclado. Então, ó, mandei vender a mercado. Ele está falando, você quer vender com o preço que está agora? Eu digo ok. Pronto, ele já pegou a minha ordem de venda. E aqui ele contabiliza se eu estou ganhando ou estou perdendo. Como eu vendi e estava acreditando que o mercado ia cair e o mercado começou a subir, eu estou começando a perder dinheiro. Estou começando a perder dinheiro porque a galera está começando a comprar. Então eu fui pro lado contrário, né? Tô acreditando que vai vender. E falei para ele que eu estou operando só com um contrato só. Coloquei um contrato só na mesa. Então comecei a ganhar dinheiro porque o mercado está descendo. Rafael, eu quero tirar esses R$ 6. Cancela a minha ordem. Observa que a, entre clicar no botão e dar o OK, eu perdi R$ 2 porque o preço variou. Mas ó, já lucrei aqui R$ 4. Ou seja, já tenho R$ 4 de lucro. Ah, acho que esse cara vai continuar descendo. Então eu vou vender a mercado novamente. Observa que ele já tem aqui a minha venda, a minha ordem de venda. Ele está me mostrando quanto que eu estou perdendo a minha ordem de venda. Eu tenho aqui um ponto de cobertura, que significa basicamente que eu tenho mais isso aqui, fora o que eu já aloquei na minha corretora, como cobertura. E é basicamente isso. Você tem que ficar observando se vai chegar onde você quer. Chegou no nível que você quer, você pode cancelar a ordem ou você pode programar a, a saída. Como é que eu saio? Para ser mais básico, para a gente voltar no nosso slide. Eu vendi. Vocês acompanharam que eu coloquei vender a mercado. Eu falei que para encerrar uma operação eu tenho que fazer o sentido contrário. Então, ó, eu vendi a mercado, eu quero comprar a mercado. Mandei a ordem de compra. Observa que eu saí do mercado, ou seja, eu encerrei a minha operação que era de venda. Então até agora eu já lucrei aqui R$ 7. Rafael, quero comprar, então eu vou mandar uma ordem de compra. Ele está aqui a minha ordem de compra, eu vou escolher a posição que eu quero, colocar minha ordem de compra e aí o mercado vai trabalhar em cima daquilo. Observa que eu coloquei, quando eu cliquei comprar, ele colocou o meu comprar em qualquer lugar. Se eu colocar o comprar aqui, ele mostrou lá em cima.
Quando eu mandei comprar, ele deixa livre para eu escolher aonde que eu quero que ele compre. Tá certo? Viu aí, ó? Aonde que eu quero que ele compre. Ou seja, essa ordem só vai ser executada se o mercado chegar aqui em cima. Se eu clicar comprar mercado, ele entende que ele vai comprar exatamente no preço que está aqui acontecendo. Então, pronto, ele abriu minha ordem. Estou aqui, comprado. Para eu encerrar essa minha operação, eu tenho que realizar uma venda. Então, eu posso mandar vender a mercado, que aí ele vai vender pelo preço que está. Ou eu clico aqui em venda e ele vai pedir para que eu defina aonde que eu quero vender. Então, eu vou falar para ele, ó, se o preço chegar aqui, você vende e pronto, ó. Eu mandei ele vender porque eu estava tomando prejuízo e ele chegou no preço que eu falei e ele vendeu. Então, a minha compra, ela encerrou com a minha venda. Posso cancelar essa ordem que estava aqui a qualquer momento, pago por ela, mas eu posso cancelar. Isso se a sua corretora não tiver taxa zero. Então, vocês veem que é basicamente assim, a operação ela é uma coisa tranquila, ela deve ser tranquila. Mas infelizmente vocês vão encontrar pessoas e traders aí que fazem disso um bicho de sete cabeças, coloca 50 mil linhas atravessando aqui. Price Action puro, ele evita tantas linhas, tá? É mais na análise gráfica mesmo, ó. Pô, tô aqui, cara, tá descendo, o que que eu vou fazer? Eu vou vender a mercado. Ótimo, vendi, ó. Vamos esperar descer. Posso simplesmente chegar para ele e falar assim, ó, quando chegar aqui, você envia uma ordem de compra. Isso aqui, essa ação que eu fiz agora de colocar a minha venda e já definir uma ordem de compra, significa que quando ele chegar neste ponto aqui, ele vai encerrar a minha operação para mim, sem que eu tenha que ficar fazendo os ajustes ou apertando em botão. É de forma automática. Se o preço descer até aqui, no 14,10 aqui, ó, no 410, se ele descer até o 410, ele vai enviar uma ordem de compra que eu já deixei marcada aqui. Se ele começar a subir aqui desenfreado e eu não tiver definido nenhuma ordem, aí eu vou ser stopado. E esse stop pela corretora, ele é um stop caro e a gente vai trabalhar mais na frente. Mas o ideal é só que vocês percebam que o ambiente ele tem que ser tranquilo, tem que ser uma coisa fácil de você trabalhar, faça análise certinha, observe o gráfico, observe o que, que a maioria das pessoas estão fazendo, para que você não tome prejuízos. Observa que aqui não é nenhum cassino, né? Nenhuma mega sena, nenhuma loto fácil. Depende de estudos, de análise, aí você vai trabalhar com indicadores, enfim, você vai ter uma série de variações que vão te ajudar nesta tomada de decisão. Aula concluída e nós encerramos desta forma os nossos estudos para hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dê o like para que o YouTube entenda que este vídeo é importante, que ele possa transmitir para outras pessoas. E a única coisa que eu peço é que vocês contribuam divulgando este material para que outras pessoas consigam ter acesso à informação sem terem que ser enganadas por certas pessoas no mercado. Não cobro um centavo pela divulgação do conhecimento. A única coisa que eu cobro de vocês é que vocês favoreçam, ajudem outras pessoas da mesma forma que eu estou ajudando neste exato momento. Ok? Um grande abraço. Lá vou eu ganhando aqui uns 2, 3 reais. Ó. No simulador tudo é lindo, né? Na hora que está na realidade, a gente conversa na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.